Marcos 6, de 7 a 12. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Muito bem, irmãos, esse texto é um texto que fala sobre a evangelização, como o evangelho se esparramou de maneira poderosa a partir do envio de Cristo Jesus. Eu queria mostrar para vocês umas fotos ali no nosso Data Show sobre um dia bem interessante nos Estados Unidos, comemorado nos Estados Unidos e muito também na Europa, em especial na Irlanda, que é chamado de o Dia de São Patrício, St. Patrick's Day. É comemorado no dia 17 de março, que é o dia da morte de São Patrício. Eu sei que você está achando estranho, será que eu entrei mesmo na igreja presbiteriana? O pastor está falando de São Patrício, mas entrou. Só para explicar para você que ele foi um evangelizador que nasceu na Inglaterra, mas que aos 16 anos de idade, estou falando do ano 400, ok? Ano 400. Aos 16 anos de idade, ele foi sequestrado por piratas, foi levado para o trabalho escravo na Irlanda e lá ficou 6 anos em trabalho escravo. Até que Deus aparece para ele em sonho e indica para ele o caminho da fuga, dizendo que ele deveria servir ao Senhor. E aquele jovem escravo acorda desse sonho, foge, consegue fugir, volta para a Inglaterra, entra num centro de estudo para ser missionário, se forma como missionário, naquela época do nascedouro da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana que você conhece, nem Papa tinha nessa época, ok? Então, por isso que eu estou citando ele com tanta tranquilidade, né? A doutrina era bem diferente do que é hoje na Igreja Católica Romana, mas ele volta para a Irlanda como missionário. E o impacto da presença desse homem é tão grande que a Irlanda inteira se converte ao cristianismo. E o dia da morte dele, o dia 17, é comemorado até hoje na Irlanda, como aí vem a Igreja Católica, pega esse grande testemunho dele e transforma no dia de São Patrício. E a grande marca, e aí você pode ver no Data Show, as paradas na Irlanda e nos Estados Unidos, em vários países, eles comemoram o dia de São Patrício, dia 17 de março, que é o dia da morte dele. Em vários lugares as paradas acontecem e eles usam ali um trevo e a cor verde, porque ele usou o trevo para falar sobre a Santíssima Trindade, que era um elemento muito comum na Irlanda e era associado a várias religiões de mistério. Ele pega o trevo e diz: não, essa religião de mistério que vocês acreditam que é o centro da força do homem, que era o trevo de 3 folhas, ele diz assim: não, esse trevo simboliza a Santíssima Trindade. E aí ele começa a ensinar, usando pedagogicamente o trevo para isso. Por isso, aquele ali é o rio em Chicago, nos Estados Unidos. Eles jogam a tinta verde no dia 17 de março para comemorar o testemunho missionário desse homem. Olha, ele tem tanto, olha a parada, é tanta gente comemorando isso que até a Casa Branca para comemorar o dia de São Patrício. Para você ter ideia do impacto evangelístico desse homem na Irlanda e acaba influenciando os Estados Unidos. A Austrália comemora, Canadá comemora, e é interessantíssimo, é uma grande celebração. Me lembro que quando estudávamos lá nos Estados Unidos, lá na universidade, esse dia a gente recebia camiseta verde, trevinho, adesivo para colocar no carro. Todo mundo celebra esse dia por causa do testemunho desse homem. Deus pode nos usar para transformar muitas vidas. A vontade de Deus é essa. E muitas vezes a nossa agenda nos torna tímidos diante do chamado do Senhor.
nós achamos, não sei por que cargas d'água, que nós não temos esse potencial todo, como a palavra do Senhor diz que nós temos. Pode tirar aí a foto. Essa casa nós alugamos para o nosso retiro, lá nessa casa, o próximo retiro da Gávea vai ser lá, né? Então, nós não sei, é uma coisa muito interessante, porque ao longo da história da igreja, homens, mulheres, jovens e até crianças que se dispuseram a ser usados pelo Senhor, que acreditaram na mensagem e que viveram essa mensagem e transformaram não apenas suas famílias, não apenas bairros, mas cidades e países inteiros. Isso aconteceu na época da história em que não se tinha Facebook, não tinha internet, celular, os meios de comunicação eram escassos. Imagine um homem desse, que prega o evangelho como ele pregou, com os meios de comunicação que nós temos hoje. Imagine uma internet na mão de Lutero, na mão de Calvino. Imagine um telefone celular na mão de Spurgeon. Imagine o que esses homens fariam, né? Homens e mulheres que transformaram os seus lugares onde viviam em países inteiros. Homens que pregavam sem microfone para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Eu me sinto pó. Não me sinto pó, né, perto dessas pessoas. Então o texto vai dizer que o Senhor chama e capacita. Mas o problema é que às vezes o evangelho é proclamado de maneira distorcida. Vamos dar uma olhada em Marcos capítulo 1, verso 43 e 44. Marcos capítulo 1, verso 43 e 44. O texto diz o seguinte, olha que interessante, que um leproso é curado, e o Senhor então faz uma veemente advertência. Olha, não digas nada a ninguém. Verso 44, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. É interessante porque o Senhor cura uma pessoa e diz, não espalha isso não. Eu estou te curando, mas você não sai contando para todo mundo aí não. Marcos capítulo 3, verso 10 a 12. Marcos capítulo 3, verso 10 a 12. O texto vai dizer, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Sabe o que Jesus fazia? Olha o verso 12. Ele advertia severamente que não o expusessem a quê? Publicidade. Olha, o pessoal que estuda marketing e publicidade vai ter um ataque cardíaco agora. O Senhor Jesus falava assim, não, eu estou te curando, expelindo demônios, mas não me exponha a publicidade. Marcos capítulo 5, versos 42 e 43, está muito parecido com o evangelho de hoje, não está, meu irmão? Marcos capítulo 5, verso 42 e 43, estou só andando no contexto para você entender, o texto vai dizer o seguinte, a menina recebe uma palavra, né? Talita cumi, no aramaico, menina, levanta. Imediatamente, verso 42, a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E mandou a vida seguir tão normalmente que chamou e falou, serve a menina que ela está com fome. Interessante isso. Marcos capítulo 11, verso 11, é um texto que também mostra isso. Marcos 11, 11. Quando Jesus entra, agora sim, ele aceita, porque vai cumprir o projeto de Deus, a entrada triunfal de Jerusalém. E as pessoas estão ali clamando, né? E ele disse, quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. O Senhor, num momento assim de muita publicidade no seu ministério, diz o texto que ele para observar. João capítulo 6, verso 15, vai dizer que em outro momento em que eles tentam arrebatá-lo como rei, ele se retira sozinho para o monte. E é interessante porque também em João capítulo 6, verso 14, diz que isso acontece porque as pessoas viram a multiplicação dos pães. Volta lá para Marcos capítulo 8, verso 11 a 13.
Marcos 8, de 11 a 13. Os fariseus começam a discutir com Jesus e tentando-o, palavra interessante essa, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para outro lado. Olha, esses fariseus tiveram uma sorte tremenda, porque se eu sou Jesus, naquela hora, fala a verdade, se você fosse Jesus, numa discussão com os fariseus, se tu é Deus mesmo, faz um sinal. Já pensou? Com o poder que nós teríamos na mão, o que é que você faria? Está vendo aquele céu ali? Vou abrir ele agora. Mas Jesus faz o quê? Tira do íntimo, lá do íntimo, um gemido e diz assim: não vou dar sinal nenhum para vocês. E vai embora. Sabe por quê? Porque Jesus não quer uma evangelização sem qualidade. Jesus não quer uma evangelização com uma qualidade errada, com uma motivação equivocada. Jesus quer uma evangelização centrada apenas na mensagem dele. Ele não quer uma evangelização politicamente correta. Ele quer uma evangelização fiel. E sabe quem é que o Senhor chama e capacita para falar do Evangelho? Sabe quem é que o Senhor chama para compartilhar do Evangelho? Eu e você. Todos nós aqui. Ele chama e capacita. E aqui, nesse texto, ele dá uma capacitação especial, mas essa capacitação tem uma base. Volta lá para Marcos capítulo 6 para você entender, a partir do verso 7 em diante. A base do chamado do Senhor, verso 7, para o seu povo é a sua própria autoridade. Quando ele chama os 12 e os envia, 2 a 2, ele dá a eles o quê? A autoridade. Quando o Senhor termina Mateus, capítulo 28, lá no final de Mateus, e ele manda a igreja inteira, todos nós aqui, para pregar o Evangelho, é com base na sua autoridade, que é a palavra grega exousia, uma autoridade que pode ser passada porque ela vem de quem a detém completamente. Ele não tem autoridade parcial, ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas, sobre o passado, o presente, o futuro, autoridade sobre a natureza, como nós vimos domingo passado, autoridade sobre o corpo, autoridade sobre o clima, ele tem autoridade sobre todas as coisas, e ele diz assim: eu estou enviando vocês com base nessa autoridade. Então, quando nós saímos e vivemos a fé evangélica, do Evangelho, quando nós compartilhamos aquilo que Cristo tem falado aos nossos corações, que nós aprendemos domingo após domingo, e eu sei que os irmãos gravam todos os sermões na sua mente, amém? Não, né? Quase, né, meus irmãos? Amém, né? Não é tanto assim, mas a gente grava aí 70%, 80%. O mais importante, grava aí o que deve se levar para casa, amém? Né? Isso é para nós o alimento que nós vamos compartilhar, é o pão que nós vamos multiplicar, que nós vamos dividir, o alimento espiritual. Portanto, quando nós evangelizamos, quando nós vivemos o Evangelho, quando nós falamos do Evangelho, nós só temos essa capacitação porque Deus nos chamou. Se nós formos olhar a nossa própria capacitação, nós não somos capazes de nada. De nada. A nossa capacitação em nós mesmos, ela não vai para lugar nenhum. Mas quando Deus nos capacita, Ele nos dá intrepidez, Ele nos dá alegria, Ele nos dá a autoridade. Portanto, se você olhar para a sua própria capacitação para dizer assim, tá bom, em 2016 eu quero compartilhar mais do Evangelho, mas sabe o que é? Eu me sinto tímido, eu sou introvertido, ou então eu sou extrovertido demais, ninguém me leva a sério, né? Você não vai a lado nenhum, porque quem te chamou foi o Senhor e a autoridade é dEle, Ele é quem capacita. O que Deus quer é apenas pessoas dispostas, que quando são chamadas, dizem, eis-me aqui, envia-me a mim. Ok, Senhor, se o Senhor pode usar qualquer um, está aqui um qualquer.
estou à sua disposição, já que o Senhor está chamando. E é interessante, porque olha o que diz o capítulo 3, verso 13, quando o Senhor chama os discípulos, em Marcos 3,13, diz o seguinte: depois subiu ao monte, Marcos 3,13, e chamou os que estavam mais bem preparados, é o que diz Marcos 3,13, e chamou os que tinham formação teológica, num seminário presbiteriano. Está escrito isso aí? Marcos 3,13. E chamou apenas judeus de alta estirpe. E chamou apenas os intelectuais da época. Está escrito isso aí em Marcos 3,13? Não, está escrito: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Tem gente que a gente olha na história da igreja e diz assim: Senhor, eu não gosto muito dessa pessoa não, mas o Senhor quis, chamou, capacitou, e essa pessoa está aí proclamando o Evangelho. Então a palavra do Senhor diz que se o Senhor nos chamou, volta lá para Marcos capítulo 6, Ele nos envia, Ele nos chama com autoridade, porque Ele decidiu, é a vontade dEle, e a gente tem que se alegrar e dizer: obrigado, Senhor, obrigado por esse privilégio, a nossa vida agora tem sentido, a nossa vida tem direção, o Senhor me chamou para compartilhar isso, apesar de ser quem eu sou, mas graças a Deus que o Senhor me chamou para isso. Eu não apostaria muito em mim não, mas o Senhor está apostando, fazer o quê? Essa é a maravilha do Evangelho, porque quem se acha muita coisa, meus irmãos, não vai para lado nenhum. Deus usa aqueles que sabem que não são nada, e que tudo que podem fazer vem da boa mão do Senhor, da capacitação do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, e aí é um reflexivo do hebraico aí, né? Maldito o homem que confia no outro homem, maldito o homem que confia nele mesmo, como homem. Qualquer uma das duas direções está equivocada, né? Como dizia um grande governador em Goiás teve um governador muito culto, e ele uma vez ele fez um discurso assim: essa rodovia é para ir e vir, vir e ir, e vice-versa. Meu amigo, aconteceu, entrou para a história, né? Então, o Senhor, Ele nos usa assim. Olha o verso 7. O Senhor nos dá o privilégio de compartilhar esse Evangelho, e Ele nos envia, diz o verso 7, dando autoridade até sobre espíritos imundos. Eu acho interessante porque é que o texto já começa falando sobre espírito imundo. É porque o Senhor quer mostrar que a dimensão do nosso chamado é espiritual. Tem muita gente que acha que o Evangelho é uma ideologia político-partidária, que é uma ideologia religiosa, que o Evangelho é isso, é mais um partido político. Nós não somos isso. Nós não temos partido, nós somos inteiros de Cristo Jesus. A nossa intenção não é fundar um partido político, não é viver uma ideologia, né? Tem gente que diz assim: o Evangelho, Jesus Cristo era comunista. Quem fala que Jesus Cristo era comunista não entende nem de comunismo nem de Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo era capitalista. Quem fala que Jesus Cristo era capitalista não entende nem de capitalismo nem de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está acima dessas coisas e a mensagem dele também. Portanto, quando ele inicia o chamado, dando autoridade e falando desde já, assim, de pronto, sobre espíritos imundos, o Senhor quer dizer que o nosso chamado é prioritariamente espiritual. A nossa função é falar aos corações, a nossa função é falar à alma sofrida, àquele que está perdido interiormente. Uma pessoa pode estar muito bem localizada com seu GPS, tecnologicamente, mas completamente perdida interiormente. Eu não sei se você já passou algumas férias em algum lugar que você não sabia para onde ir, estava com fome, não sabia onde parar, e assim por diante. Você fica completamente perdido. A palavra do Senhor diz que nós fomos chamados para dar direção aos perdidos espiritualmente. Por isso que ele começa dizendo isso. E quem está perdido espiritualmente cai em armadilhas espirituais. E as armadilhas espirituais são feitas pelos espíritos imundos. E eles estão aí levando pessoas à morte. Versículo 8 e 9. Somos chamados por Deus para viver na total dependência de Deus. Olha o que diz o versículo 8 e 9. Aqui é um chamado especial que determinava urgência. A urgência do chamado
levava para aqueles homens uma tremenda responsabilidade, dizia: vocês não devem viver levando muitas coisas, exceto um bordão, não leva pão, não leva o alforge, né, que é a bolsa que se carregava a alimentação, não leva nem dinheiro, e não leva nem 2 túnicas. A intenção de Jesus Cristo é mostrar para aqueles discípulos a urgência da mensagem. Vai logo. Eu não sei se você já foi acordado à noite com alguma urgência, alguém que precisa imediatamente de você. Você não sai, que roupa que eu vou? Né? Alguém está no hospital, liga para você: vem aqui, socorro, estou precisando de sua ajuda. Aí você abre o guarda-roupa e fica: essa não, essa também não. É um dos poucos momentos em que mulher veste rápido, né? Então ela vai lá, vocês já viram uma mulher fazendo isso? Você entra lá, põe o vestido, aí está saindo, correndo para o hospital, para na porta e fala assim: não estou bem com esse vestido, volta, vai lá. Não faz isso. Por quê? Por causa da urgência do momento. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Nós temos que entender a urgência do momento. E é por isso que isso acontece aqui. Obviamente que depois você vai ver que esses princípios não vão caber à igreja. A igreja se organiza, e aí é preciso de toda uma estrutura para levar o evangelho. Mas nesse momento era uma mensagem urgente, porque em determinados momentos nós vamos ser chamados para levar uma mensagem urgente, e você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. E só se prepara quem está na intimidade do Senhor, com base na autoridade dEle, reconhece seu chamado, sabe que a luta é espiritual, e todos os dias entra na presença do Senhor, ora, faz a sua devocional, e tem sempre uma palavra, porque ele está sempre preparado. Eu tive um professor de homilética é a arte da pregação, e no seminário, e ele fazia uma coisa muito interessante. O professor anterior falava assim: quarta-feira, dia 22 de fevereiro, fulano de tal vai pregar um sermão biográfico. Aí, março, dia tal, fulano vai pregar um sermão doutrinário. Então, a gente se preparava. Era mole. Aí veio um novo professor de homilética no outro ano. E o professor de homilética entrou e falou assim: bom dia, vamos começar a nossa aula de homilética. Todo mundo. Ele falou assim: estamos num velório. Aí olhamos um para o outro. Estamos num velório. Acabou de morrer fulano de tal. Fulano, vem aqui, fulano, deita aí, você morreu. Morreu. Palavra de pastor é assim. O cara, deitou. Falei: agora, irmão, prega. Faz favor. O cara levantou com a Bíblia na mão e falou: por favor, pregue. Não, eu não me preparei. Como não preparou? Você está fazendo o que aqui no seminário? Eu estou aprendendo. Pois então prega. Você já está no 4º ano. Prega. Não, mas não preparei o sermão. Tinha que ter preparado. Você não tem sermão nenhum para falar? O sujeito morreu. A família está aí. Prega. E aí, a partir daquele momento, meus irmãos, com aquele choque, né? Primeiro da morte do irmão tão rápido, e depois o choque da ressurreição, porque ele se levantou depois, né? Nós então já íamos com um monte de papelzinho dentro da Bíblia, preparado, porque tinha dia que ele entrava e falava assim: olá, hoje é aniversário de fulano de tal. A gente olhava: fulano de tal, aniversário, fulano, vem cá, prega aqui, aniversário dele, traga essa palavra. E aí ele nos ensinou a estarmos sempre preparados. Quando tem um acidente, a gente grita o quê? Tem médico por aí? Vocês já viram o médico falar assim: não, peraí, só um minutinho, deixa eu pegar meus livros, fazer uma pesquisa. Não, ele já sai, ele está preparado. E assim qualquer outro profissional. Graças a Deus por isso. Nós temos que estar preparados para entregar a mensagem, quer seja oportuno, quer não, diz o texto. Por isso, não nos preocupamos com essas estruturas, porque o Evangelho vai além das estruturas. Diz o versículo 10, uma outra coisa muito interessante. No versículo 10 diz que o Senhor recomenda a entrar na casa e permanecer ali até sair para um outro lugar. O que o Senhor quer dizer é que o Evangelho tem que ser levado para dentro dos lares. O Evangelho tem que transformar as vidas, as casas, as famílias. Versículo 12. Quando isso acontece, nós experimentamos uma pregação que é verdadeira. Qual é a característica dessa pregação verdadeira? Versículo 12. É a pregação do arrependimento. Arrepender é mudar de direção. Evangelho que não te incomoda a mudar de direção, está errado. Está politicamente correto demais. Tem gente que entra numa igreja e sai sem ser incomodado com o Evangelho. O Evangelho tem que te incomodar. Você tem que entrar e falar assim: eu vou pensar sobre isso. Você tem que sair pensando sobre a mensagem.
A mensagem tem que te tirar da zona de conforto. Amém? Esse amém foi daqueles, pastor, né? A mensagem tem que te tirar da zona de conforto. Eu conversei uma vez com um grande mentor aí de empresas, e ele me disse uma coisa interessante. Ele disse assim: quando um diretor entra numa empresa, na sala de um outro diretor, e vê muitas coisas pessoais naquela sala, ele fala: alguma coisa está errada, essa pessoa está se sentindo confortável demais aqui, nesse ambiente. Ele já colocou muita foto de família, coisinha dele, esse conforto não está correto, ele tem que focar no plano, na missão daquela empresa. Tem muita igreja pregando evangelho que não incomoda ninguém, que não chama ao arrependimento, que não chama a conversão, que não chama a mudança de rumo, a reflexão dos seus valores, dos seus projetos, da sua vida, e o cristão entra sossegado e sai sossegado. Mas a palavra do Senhor diz que a gente tem que sair sempre com uma mensagem que nos chama a uma decisão, O que é que eu vou fazer a partir daquilo que o Senhor está me chamando para fazer? Mas é uma decisão boa. Versículo 13 termina, e nós terminamos com ele, dizendo que o chamado do Senhor é um chamado para experimentar coisas grandiosas. Olha o que diz o versículo 13: e aqueles que proclamavam o evangelho expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. E havia um ato litúrgico ali, que era a unção com óleo, que vai aparecer lá em Tiago, que quando alguém está enfermo, chama os presbíteros da igreja, eles vão lá, oram, ungindo com óleo, e a oração da fé não é o óleo, é a oração, salvará aquele enfermo. O que esse versículo 13 quer dizer? O Senhor chama quem Ele quer, o Senhor chama aqueles que sabem que não são capacitados, mas que agora, com base na autoridade do Senhor Jesus Cristo, tem uma mensagem urgente para levar, não devem se perder em outras coisas, devem ter foco na sua direção, na sua missão, saber onde eles querem chegar. O Senhor chama para que possamos entrar nas casas e levar uma palavra de libertação. E é isso que o versículo 13 diz. Alguém que sabe que a sua missão é espiritual e, portanto, demônios são expelidos. Deixa eu te dizer uma coisa: você, cristão, que já compartilhou o evangelho com várias pessoas, o seu testemunho, a sua caminhada com Deus, já expeliu muito demônio sem saber. Eu vou dizer de novo que talvez você não tenha entendido. Você vai se surpreender quando tudo acabar, e nós tivermos a beleza e o privilégio de vermos o Senhor, e Ele falar sobre nossas obras, e vai falar assim: você fez um bom trabalho, você expeliu um demônio. Você vai falar: quando, Senhor? Nunca expeli demônio de ninguém. E o Senhor vai falar assim: quando em determinados momentos você falou uma palavra com tanta autoridade, vinda de Deus, que nem o demônio teve espaço naquela casa e naquela vida. Ele estava rodeando, como um leão que ruge, mas você usou uma palavra de autoridade, e ele foi embora. E ele abandonou aquela casa, aquela vida, aquela família. E você vai se surpreender. E às vezes Deus não permite que você veja com seus próprios olhos, porque Ele sabe que o caminho da autoridade é muito próximo do caminho da arrogância. E às vezes a gente pode se achar muita coisa, se experimentar muitas, nuances espirituais poderosas, assim, porque é muito interessante. Eu me lembro uma vez que eu fui chamado para expelir um demônio de uma pessoa, e eu orei com o presbítero Pedro antes de ir na casa, e a minha oração foi: Senhor, junto com o presbítero Pedro, oramos juntos. Eu disse assim: Senhor, que quando nós entrarmos e colocarmos o pé naquela casa, os nossos pés naquela casa, o seu poder se manifeste. Essa experiência marcou muito a minha vida. Eu estava numa sala de aula, dando aula para uma turma, quando chegaram e me chamaram à noite, dizendo: pastor, tem que expelir demônio ali e tal, ele está batendo nas pessoas. Era um homem alto, 1,90 m, com um braço desse tamanho, e ele estava violento e batia nas pessoas, já tinha jogado várias pessoas pela janela, assim, pela porta fora da casa. E aí eu falei para a turma que eu estava dando aula: olha, terminem os exercícios da página 68 a 72, eu vou ali expelir um demônio e já volto. E saí, e o pessoal ficou fazendo os exercícios, e eu fui com esse presbítero, oramos e fomos. E não é minha especialidade, não precisa me chamar. Ok? Não é meu foco ministerial, não. Tem um monte de telefone aí que eu posso te dar: pastor Duzzi, pastor Alexandre, pastor Felipe. Quando isso surgir, liga para eles têm o maior prazer de ir lá. E aí eu fui com o presbítero Pedro, e andando, e no caminho,
chegamos na casa, as pessoas estavam na porta da casa, muita gente na porta da casa, realmente era uma coisa meio assustadora. E eu me lembro que disse, cadê ele? Ele estava no fundo assim da copa, a porta da sala estava aberta e você via a sala e a copa. Eu estou falando para vocês lembrando da cena certinha. E quando eu vi aquele homem enorme lá no fundo, eu falei, E eu coloquei o pé na entrada da casa. Quando eu coloquei o pé direito, ele caiu, igual um mamão maduro, assim, ó. E ficou quietinho. E aí, na mesma hora, eu olhei para o meu pé e lembrei da oração. Senhor, que quando colocarmos os nossos pés ali, o Senhor manifeste o seu poder. E aí entramos. E as pessoas ficaram olhando e fomos até ele, o presbítero Pedro e eu. E o presbítero Pedro era menor que eu, mais fraco que eu, então ali estava perdido, só Deus mesmo, né? E ali nós oramos, e aquele homem foi liberto, tranquilamente. Foi assim um momento muito presbiteriano, né? Tranquilo. E aí ele se levantou, acordou, né? Volta a si. O que aconteceu? E nós sentamos com ele, as pessoas que estavam lá fora entraram, os familiares, outras pessoas de outras igrejas entraram, nós sentamos ali, e eu falei, eu vou contar para o senhor o que aconteceu, porque quem fica nesse estágio de possessão demoníaca não tem a menor ideia do que aconteceu. E eu fui falando para ele, e ele vendo a casa toda quebrada, e eu fui falando para ele, o que aconteceu foi isso. E ele ficou assim muito impactado, e nós oramos ali. E aí eu peguei a Bíblia antes de ir embora e entreguei a Bíblia para ele e disse, o senhor vai ler a Bíblia? E ele disse, por quê? E o presbítero Pedro já sabia, porque uma das nossas experiências com o endemoniado é que o endemoniado, quando ele é liberto, ele não consegue, se ele não for liberto completamente, ele não consegue ler a Bíblia, nesse estágio de batalha espiritual. Você dá a Bíblia, ele enrola a boca, não consegue ler. Tem outras características também, mas essa é uma delas. E aí o presbítero falou, não precisa não, pastor, eu falei, precisa, né? Tem que ler. E aí ele leu, e ali a gente agradeceu muito a Deus e continuamos ali aquela conversa. Muitos demônios são expelidos assim, e muitos outros sem que você perceba. Muitas curas são realizadas de maneira poderosa, você ora e vê Deus agindo. Muitas outras curas são realizadas no processo, quando Deus nos chama a orar dias, meses por pessoas, até anos, e Deus vai realizando. Muitas curas não são físicas, são interiores. Muitas curas são emocionais, e a oração cura as pessoas. Você intercede por elas na autoridade do Senhor. E muitas pessoas são também curadas quando oram e clamam diante do Senhor. Deus vai curando suas emoções, que ninguém sabe que elas estão passando por aqueles problemas, mas Deus vai lá e cura. Tá bom, mas o que é que nós levamos para casa, né, meus irmãos? Eu quero voltar ao exemplo do dia de São Patrício. Vai sair todo mundo aqui devoto de São Patrício. Aquele homem, no ano 400, impactou um país inteiro. E até hoje, 2015, nações grandes, Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, até a Argentina já comemora o dia de São Patrício. Olha que coisa impressionante, né? Milagres acontecem, né? Param para celebrar o testemunho desse homem, o testemunho de alguém que entendeu o chamado, a autoridade, sabia que não era nada, um jovem, 23, 24 anos de idade, que se dispõe, vai e transforma. O mesmo Deus que chamou os apóstolos, o mesmo Deus que capacitou homens ao longo da história da igreja, homens e mulheres, é o que nos chama hoje e nos capacita hoje. A autoridade é a mesma, o universo espiritual é o mesmo, portanto, temos que encarar a nossa vida como missão. Com muita alegria, com muita disposição, com muita tranquilidade, mas não desprezemos o chamado de Deus para nós. Não menosprezemos a autoridade do nome de Jesus Cristo para todo aquele que clama nessa autoridade. Quando você orar, ore na autoridade de Jesus Cristo, não é na sua, é na de Jesus Cristo. E você vai ver como Deus usa bocas de homens e mulheres imperfeitos como nós,
para realizar grandes coisas, libertar vidas e transformar casas, bairros, cidades, quem sabe um país inteiro, para a glória do Senhor. Deus pode fazer isso. Eu já vi com os meus olhos Deus fazer grandes coisas, levantando homens simples, mulheres simples, para mudar situações assim tremendas. E eu falava assim, no momento em que acontecia, isso é o poder de Deus, isso é o poder de Deus, não tem outra explicação. Isso é o poder de Deus usando uma pessoa dessa forma. E é uma grande alegria ver isso acontecer e fazer parte desse processo, quando percebemos que Deus está nos usando para curar vidas, transformar vidas, para a glória do Senhor, pelo poder do Senhor, para que não haja em nós qualquer sombra de orgulho sobre o poder que vem de Deus. Que o Senhor faça de 2016, o ano que se aproxime, o ano em que você seja mais frutífero na sua história até aqui, porque depois de 2016 você vai multiplicar esses frutos em 2017, 18, 19, amém? E assim por diante. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou porque o Senhor mesmo quis. O Senhor nos chamou porque foi vontade do Senhor. O Senhor nos chamou incapacitados, muitas vezes, como somos. Mas a partir do momento que o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou. O Senhor nos transformou. Éramos, ó Deus, vasos de desonra, e o Senhor nos transformou em vasos de honra para o louvor da sua glória. O Senhor é o oleiro e nós somos o vaso. E estamos aqui, ó Deus, para experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas. E somos-te gratos, Senhor, porque a nossa vida agora tem sentido e direção. E precisamos, ó Deus, que o Senhor nos instrua, que o Senhor encha o nosso coração dessa certeza do poder que vem do Senhor e da autoridade que vem do Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos para percebermos que o chamado que o Senhor fez a nós é de maneira muito especial e prioritariamente espiritual. Pedimos, ó Deus, que o Senhor assim capacite essa igreja aqui reunida, irmãos e irmãs, para sermos os proclamadores do Evangelho, da Boa Nova, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de viver, com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Faça, ó Deus, com que a nossa agenda, dia após dia, glorifique o Teu nome. Que as pessoas que conviverem conosco ouçam dos nossos lábios palavras que edificam, repletas da autoridade do Senhor, para que todos experimentem libertação, leveza de alma e o senhorio de Jesus nas suas próprias vidas. Oramos agradecidos por esse privilégio, porque o Senhor nos chamou para uma vida frutífera e o Senhor nos dá autoridade para isso. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.